assim como o profeta Jeremias. Querido, vemos que tem pessoas que já nascem com chamado específico, tem pessoas que já nascem com chamado divino, tem pessoas que Deus escolhe a dedo. Vemos, querido, que a Bíblia nos fala no livro de João, capítulo 15, versículo 16: não foram vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei, para que dê fruto e o vosso fruto permaneça. Aqui entendemos que não somos nós que escolhemos o Senhor. Entendemos aqui que é o Senhor que nos escolhe pela sua misericórdia, pela sua infinita graça. Querido, vemos que o versículo que nós acabamos de ler, o Senhor escolhe Jeremias. Interessante que o Senhor vai falar para Jeremias: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei, as nações te dei por profeta. Deus, querido, havia feito menção do nome de Jeremias, ainda no ventre da sua mãe. Antes de Jeremias ser formado, o Senhor já conhecia Jeremias. Antes de Jeremias sair do ventre da mãe, o Senhor já tinha separado Jeremias para ser profeta. Tem pessoas, querido, que Deus faz menção do nome dele, ainda no ventre da sua mãe. Tem pessoas que antes de ser formado no ventre, Deus já faz menção do nome dele. Deus já tem um propósito específico para a vida dele. Deus já tem um chamado para a vida dele. Deus tem um chamado na vida de Jeremias para ser profeta. Deus tem um chamado na tua vida, querido. Deus te escolheu. Deus quer te usar, tem um chamado, um propósito específico na tua vida. Você é escolhido do Senhor. O Senhor, Ele te escolheu. Quantos aqui foram escolhidos pelo Senhor? Levanta a mão e dê um glória ao Senhor. Querido, você está perto de um escolhido. Você está perto de uma escolhida. Jeremias foi escolhido pelo Senhor. Interessante que Jeremias vai falar, vai indagar ao Senhor, vai falar: Senhor, eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Jeremias, ele quis ver as suas limitações, porque ele era uma criança. Mas o Senhor falou: Jeremias, não diga que tu és uma criança, porque onde eu te mandar, tu irá. O que eu mandar você falar, você vai falar. Eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Querido, quando Deus chama, Ele garante. Quando Deus chama, Ele capacita. Independente da nossa limitação, porque muitas das vezes nós nos sentimos limitados, incapazes de fazer aquilo que Deus tem para nós. Jeremias se sentiu incapaz de fazer aquilo que Deus tinha designado para ele fazer, o propósito, o chamado dele. Mas Deus falou: Jeremias, não diga que tu é uma criança, porque sou eu que vou te usar, sou eu que vou te enviar, sou eu que vou colocar palavras na tua boca, e o que eu mandar você falar, você vai falar. Aonde eu mandar você ir, você irá. Eu sou contigo. A garantia foi que Deus era com Jeremias. A garantia que eu e você temos é que Deus é conosco. Deus, querido, quando Ele chama, Ele não está olhando a aparência. Ele não está olhando, querido, aleluia, não está olhando a tua limitação. Deus, quando chama, Ele garante. Deus, Ele te chamou. Você é um escolhido do Senhor. E é que eu quero, querido, falar sobre algumas características de um chamado. Repita comigo: características de um chamado. Querido, o chamado, ele tem que ser divino. O chamado tem que vir de Deus. O chamado tem que ser do alto. Não é homens que escolhem, quem escolhe é o Senhor. Quem escolhe é Deus, querido. O chamado, ele tem que vir de Deus para a nossa vida. Nós não determinamos o que vamos ser. Eu não posso determinar que eu vou ser um pastor. Não posso determinar que eu vou ser um missionário, um evangelista. Querido, é Deus que escolhe. É Deus que constitui. Deus, Ele chama e constitui. Você vai ver no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 12. A palavra vai nos dizer: e deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres.
Querido, quem escolhe é Deus. Quem constitui é Deus. Ele constitui pessoas como pastores, Ele constitui missionário, Ele constitui mestres, Ele constitui apóstolos, Ele constitui profetas. Nós não podemos determinar o que vamos ser, é o Senhor que determina. Quando você nasceu, Deus já determinou o que você ia ser, querido. Você vai ver que Paulo, ele tinha convicção que foi chamado como apóstolo. Paulo não fazia parte do grupo dos 12 apóstolos. Paulo foi chamado depois. Mas Paulo, ele tinha uma certeza tão grande, ele tinha uma convicção tão grande que foi Deus que havia chamado, que foi Deus que havia constituído como apóstolo. Você vai ver na carta de Gálatas, capítulo 1, versículo 1, Paulo vai falar, porque Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, mas por Deus, por Jesus Cristo. Paulo tinha convicção que o seu chamado não partiu de homens, o seu chamado não foi da parte de homem, o seu chamado foi o próprio Deus que escolheu ele e constituiu apóstolo. Aleluia, Jesus. Nós temos que ter essa certeza, irmãos. Nós temos que ter essa garantia que foi o Senhor que nos chamou. Nós temos que ter a convicção que foi Deus que nos chamou, que nós temos um chamado de Deus. Querido, há uma responsabilidade muito grande em se fazer a obra de Deus. E nós corremos um risco tão grande de fazer a obra de Deus sem ter a convicção que foi Deus que nos chamou, sem ter a certeza, a garantia que foi Deus que nos chamou. Quantas pessoas que têm se frustrado no meio do caminho, no meio da caminhada ele se frustra, ele se decepciona, porque ele quer fazer algo que não foi Deus que constituiu. Ele quer fazer por conta própria, irmãos. Mas quando nós fazemos na direção de Deus, quando nós sabemos que foi Deus que nos constituiu, nos designou para aquilo, vai dar certo. Porque no nosso coração tem a convicção que o chamado partiu de Deus. Tem uma palavra no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 4, que fala: ninguém tome para si essa honra, mas só aqueles que foram chamados de Deus. Eu não posso tomar para mim uma honra que não foi Deus que me chamou. Eu não posso tomar para mim alguma coisa que Deus não me constituiu para aquilo. Eu tenho que ter a convicção, a certeza que Deus me chamou. E quando Ele chama, Ele garante. Dependente das lutas, das dificuldades, das adversidades que você vai enfrentar no meio do percurso, mas Deus, Ele é contigo. Não faça nada, querido, sem a vontade de Deus. Não queira fazer algo que não é para você fazer. A Bíblia vai falar que o rei Uzias, todos nós conhecemos, ou alguns conhecemos a história do rei Uzias. O rei Uzias, ele entra no templo para queimar incenso ao Senhor. Função que era de exclusividade dos sacerdotes. Só os sacerdotes podiam queimar incenso ao Senhor. E ele então entra para queimar incenso ao Senhor. E a Bíblia fala que ele é ferido de lepra, porque fez algo que não era da sua competência, fez algo que não era para ele fazer. Nós corremos um grande risco, querido. Mas vemos que Deus, Ele constitui, Deus chama pessoas para a sua obra. Não queira fugir do chamado que Deus tem para você, porque Deus tem um chamado para a tua vida. Interessante que quando Deus chama, há uma certeza. O nosso coração, querido, o próprio Espírito Santo, ele nos impulsiona para fazer aquilo. Quando há um chamado da parte de Deus, o próprio Espírito Santo, ele vai te impulsionar a fazer aquilo, porque é um chamado de Deus. É simples. Quem foi que separou Paulo e Barnabé para a obra? O próprio Espírito Santo falou: separa Paulo e Barnabé para a obra. O Espírito Santo separou eles. Quando há um chamado, há um fogo que arde no nosso coração. Há um desejo de fazer a vontade de Deus. Há um desejo de fazer a obra. Há um desejo de ganhar almas, querido. Quando há um chamado da parte de Deus, o nosso coração arde por aquilo. Você acha, querido, que o pastor, ele é pastor porque quer? Não. Porque dentro dele é uma chama, um desejo que impulsiona ele para fazer aquilo. Aleluia. Oh, aleluia. Querido, você acha que o missionário vai para o campo porque ele quer? Não. Porque dentro dele há um desejo de ganhar
porque é uma convicção que você foi chamado para aquilo. Há uma testificação da parte de Deus. Todos aqueles que têm um chamado têm uma testificação. Deus ele vai testificar que você foi chamado por Ele. A Bíblia nos fala pessoas que tiveram chamados e tiveram uma testificação da parte de Deus. Eu creio que você um dia já teve uma testificação da parte de Deus. Deus já usou um vaso para falar contigo. Eis que tem uma obra na tua vida. Eis que vou te usar. Eis que tenho algo para entregar nas tuas mãos, querido. O próprio Deus vai testificar com o nosso coração que há um chamado para a nossa vida. Quantas das vezes, querido, Deus vai usar alguém para confirmar a promessa que você tem. Deus ele vai confirmar e o seu coração arde. Vai ter uma testificação da parte de Deus que é de Deus. Você vai ver na vida de Paulo. O Senhor falou para Ananias: ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Há uma testificação que Paulo foi chamado pelo Senhor. O Senhor testificou para Ananias que era um chamado na vida de Paulo. Você vai ver Isaías, o Senhor falou: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías fala: Senhor, eis-me aqui, envia a mim. Há uma testificação de Deus no chamado de Isaías. Você vai ver Jeremias: antes que te formasse no ventre eu te conheci, antes que saísse da madre e que certifiquei as nações, te dei como profeta. Há uma testificação da parte de Deus. Você vai ver, querido, na vida de Ezequiel. O Senhor falou: Ezequiel, ponte de pé, eu falarei contigo. Eu vou te enviar à casa rebelde de Israel. A casa rebelde era Israel. Deus havia falado para Ezequiel que ia enviar ele para pregar, para falar para a casa de Israel. Quando há um chamado, querido, há uma testificação, há uma confirmação da parte de Deus. Você vai ver na vida de Moisés. Moisés está orando, está apacentando as ovelhas no monte. De repente Moisés vê uma sarça ardendo que não se consumia. E Moisés vê uma voz que fala: ei, eu vou te enviar para libertar o meu povo das mãos de Faraó. O próprio Deus confirmou o chamado na vida de Moisés. Deus ele confirma o chamado na nossa vida.